Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de geometria. Hoje nós temos no quadro esta figura, uma circunferência grande e aqui também um setor de 90 graus e temos esta circunferência pequena que está tangenciando o setor, né, neste ponto aqui, ó, e está tangenciando a circunferência maior neste ponto. O setor e a circunferência maior têm o mesmo raio R maiúsculo, conforme nos diz aqui os dados do exercício. A circunferência menor, ela tem um raio igual a R minúsculo. O que nós queremos fazer é o seguinte, é descobrir qual é o valor da razão entre o raio R pelo raio menor R minúsculo. Então, eu vou apagar aqui os dados, né? Porque a gente vai fazer as nossas contas aqui nesse espaço. Então, lembre o seguinte, né? Lembre quando você tem duas circunferências, eu vou fazer aqui um rascunho, você tem duas circunferências e elas se tangenciam, então, os dois centros dessas circunferências e o ponto de tangência, eles são pontos colineares, né? Sempre quando você está nessa situação, isso acontece. Os centros e o ponto de tangência são colineares. E a gente observa nessa figura o seguinte, a gente tem a circunferência maior e a circunferência menor que se tangenciam neste ponto. Então, se a gente ligar esse centro até o outro centro, esse segmento de reta vai passar bem ali naquele ponto de tangência. Então, repara que eu vou dizer que aqui vale R, né, porque daqui até aqui, ó, é o raio maiúsculo, né, o raio da circunferência maior ou o raio do setor. E esse pequeno raio aqui mede o R minúsculo. Então, vou colocar aqui, ó, R minúsculo. Aqui, nesse exercício, vai ser interessante o que? A gente trabalhar com este triângulo retângulo. Se a gente pegar esta perpendicular, vamos pegar esse segmento perpendicular até aquele raio já fornecido pelo exercício, né, esse daqui. Então, o que acontece? Se a gente pegar também e ligar esse centro dessa circunferência maior até esse ponto de tangência, a gente sabe que o raio forma com este ponto de tangência um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós vamos também colocar 90 graus nesta posição. Agora, perceba que isso daqui também é raio, né? Essa medidinha aqui é raio da circunferência menor. Isso daqui é um retângulo que eu acabei de formar. Logo, se aqui vale R minúsculo, aqui vale R minúsculo também. Ou seja, daqui até aqui vale o R maiúsculo. Mas temos esse R minúsculo aqui. Então, desse triângulo retângulo, o que acontece? Esse cateto que vai daqui até aqui, ó, vale o R maiúsculo menos o R minúsculo. Então, a gente está nessa situação. Agora, uma outra coisa interessante que a gente pode observar é o seguinte. Perceba que nós temos esse setor que a gente poderia completar e formar uma circunferência aqui. E nós temos essa circunferência menor. Essa circunferência aqui que eu estou fazendo como rascunho e essa circunferência menor, elas também se tangenciam. Se tangenciam aqui neste ponto, ó. Então, como eu falei, os centros e o ponto de tangência são colineares. Quem são os centros, né? Bom, do setor, o centro é o ponto A. E dessa circunferência menor, o centro é o ponto O e o ponto de tangência está aqui. Então, se a gente ligar o A até aquele ponto de tangência, esse segmento de reta obrigatoriamente tem que passar ali pelo ponto O, né? Porque, como eu falei, os centros e o ponto de tangência são pontos colineares. Agora, repara o seguinte, né? Que aqui nós temos R. Essa medida aqui, ó, vale R minúsculo. Eu vou dizer que esse segmento aqui, ó, vale X. Aqui vale X, que vai daqui até aqui. Agora, repara que tudo isso daqui, né? Essa medida toda, ó, é o raio do setor, que vale R maiúsculo. Mas como aqui vale R minúsculo, então essa medida que vai daqui até aqui, ó, do ponto A até o ponto O,
vale R maiúsculo menos o R minúsculo. Nós estamos justamente nessa situação. E perceba que esse triângulo retângulo daqui, ele tem uma hipotenusa R maiúsculo menos R minúsculo, tem um cateto R, e qual que vai ser o valor deste outro cateto aqui? Ele vale x, né? Porque isso daqui, ó, ele é um retângulo. Se a gente tem x aqui em cima, nós temos x aqui embaixo também. E com essa configuração a gente vai descobrir qual é o valor do raio maior dividido pelo raio menor, porque esse é o objetivo do nosso exercício. E por que isso? Vamos observar este triângulo retângulo. A gente vai observar este triângulo retângulo e vamos observar este triângulo retângulo aqui. Esses dois triângulos retângulos, eles têm algo em comum, que é o cateto x. Então, olhando para esse triângulo daqui, ó, perceba que ele tem uma hipotenusa que vale R mais R, um cateto que vale R menos R e um outro cateto que vale x. Então, usando o teorema de Pitágoras, já isolando aquele x ao quadrado, a gente obtém que x ao quadrado vai ser igual ao quê? Ao R mais R ao quadrado menos o R menos R ao quadrado. E, olhando agora para esse pequeno triângulo retângulo daqui de baixo, ó, perceba que ele tem uma hipotenusa R menos R, um cateto que é R minúsculo e um outro cateto que vale x. Então, isolando novamente o x ao quadrado por meio do teorema de Pitágoras, então o x ao quadrado vai ser igual à hipotenusa ao quadrado, que nesse caso aqui vale R menos R ao quadrado, menos o R minúsculo ao quadrado. Então, dessa primeira equação, o que a gente vai obter, né? Então, da primeira equação a gente obtém que x ao quadrado vai ser igual, desenvolvendo esta parte aqui, ó, obtemos R ao quadrado, mais 2 vezes R mais o R ao quadrado. Agora, desenvolvendo esta parte e já multiplicando pelo sinal de menos, né? Então, vai ficar menos R ao quadrado, mais 2 vezes R, e daí menos o R ao quadrado. Então, desenvolvendo agora esta parte aqui, ó, o que a gente obtém? Nota que esse R ao quadrado se cancela com esse R ao quadrado. Esse R ao quadrado aqui vai se cancelar com aquele outro R ao quadrado. Vamos obter apenas o 4R vezes R. Então, o x ao quadrado desta primeira equação é 4 vezes R. Agora vamos descobrir quem é o x ao quadrado dessa segunda equação. Então, o x ao quadrado, olhando a segunda equação, desenvolvendo esta parte, ó, obtemos R ao quadrado menos 2 vezes R, mais R ao quadrado, menos o R ao quadrado. Agora, nota que esse daqui vai se cancelar com esse, vai sobrar apenas o R ao quadrado, menos 2 vezes R. Logo, o x ao quadrado por um lado é 4R vezes R. Mas, por outro lado, o x ao quadrado é R ao quadrado menos 2 vezes R. Então, vamos igualar essas duas quantidades. 4 vezes R. Então, vamos colocar assim, ó. 4 vezes R é igual a R ao quadrado menos 2R vezes R. Agora, a gente passa esse valor para o lado esquerdo. Vai ficar 4RR mais 2RR, né? 6R maiúsculo multiplicado pelo R minúsculo igual ao R ao quadrado. A gente pode pegar essa expressão e dividir por R maiúsculo dos dois lados. Fica 6R igual a R. Logo, passando esse R para cá, dividindo, né? Vai ficar 6 igual a R sobre R. Logo, a razão entre os raios que a gente queria descobrir vale 6, que é o R maiúsculo sobre o R minúsculo, e esta, portanto, vai ser a nossa resposta.